Vamos para a palavra de Deus. Quantos estão prontos, digam amém. Glória a Deus por isso. Efésios, vamos abrir a nossa Bíblia na epístola aos Efésios. Glória a Deus. E o que eu vou falar aqui, debaixo da unção, debaixo do direcionamento do Espírito Santo de Deus, debaixo da bondade do Senhor e do ensino de Cristo, é um tema que eu vou te falar. Deus vai nos pegar hoje, hein? Pastor, o que Deus vai falar conosco hoje? Não entristeçam o Espírito Santo. Efésios capítulo de número 4, versículo 30. Nós vamos projetar aqui, a telinha ficou pequena, mas a gente vai ajustar até domingo isso. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos ler no 3, todos juntos aqui. 1, 2, 3. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? O que a gente precisa entender logo assim, de entrada, no início de tudo, o que a gente precisa entender? Que essa palavra, ela foi escrita para crentes. Esta palavra, preste muita atenção, fique muito atento na mensagem de Deus. Essa mensagem, essa palavra, esse verso, ele foi escrito para crentes, ou seja, para filhos de Deus, ou seja, para aqueles que nasceram de novo, ou seja, foi escrito para nós. A gente sabe pelas Escrituras que os descrentes, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não têm Jesus, a gente sabe que eles não têm o Espírito Santo. Dentro deles, não. Pelas Escrituras nós sabemos isso. Romanos 8, 9, na parte B diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, mude isso. Se alguém não pertence a Cristo, não tem o Espírito de Cristo. Só tem o Espírito de Cristo quem pertence a Cristo. Quem pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. Quando a gente fala Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Altíssimo, quando a gente fala, são termos que querem dizer a mesma coisa. É a pessoa do Espírito Santo. Então, essa palavra, não entristeçam o Espírito Santo, ela foi dita para crentes. Ela foi falada para nós. Não foi falada para quem está no mundo. Repito, quem está no mundo não tem o Espírito Santo dentro dele, porque eles não são de Cristo. Jesus mesmo disse em João 14:17, na parte A, ele diz, quando Jesus estava aqui ainda, o Espírito Santo ainda não tinha feito morada nos discípulos, Jesus ele disse algo muito tremendo. Ele disse: o Espírito da verdade, se referindo ao Espírito Santo, também é um termo que se refere ao Espírito Santo. O Espírito da verdade, olha lá, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Então ficou claro para nós aqui que o mundo não pode receber, ou melhor, o mundo não tem o Espírito Santo. As pessoas que estão debaixo do governo do mundo, eles não têm o Espírito Santo dentro delas. Mas uma vez que elas se arrependem dos seus pecados, mas uma vez que elas se arrependem e reconhecem que são pecadores, mas uma vez que elas dizem Jesus é o Senhor e nascem de novo, o que acontece? O Espírito Santo passa a fazer morada nelas. O Espírito Santo, a salvação, o perdão, a justificação,
tudo está disponível para todo homem, para toda pessoa, para todo ser humano. Ah, você é abençoado porque você tem Jesus e eu não tenho. E por que não tem? Todos podem ter. A palavra de Deus diz: aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Você poderia ter levantado a mão já, ter virado uma piroleta aí, porque isso é poderoso. Então, Deus está disponível, Jesus está disponível, Ele foi enviado para todos. Aquela doutrina que diz que Ele foi enviado só para alguns e para outros não, antibíblica. Jesus foi enviado, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não é o mundo dos eleitos não, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Todo aquele que quer o pão, comer o pão, pode se chegar, porque de modo algum Jesus lança fora. Agora, a gente precisa entender que essa mensagem, essa palavra foi escrita para nós. Algo que nos chama muita atenção é que é possível o crente entristecer o Espírito Santo. É possível o crente entristecer o Espírito Santo. Agora, o que significa entristecer, pastor? Tornar triste, afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender, tornar alguém preocupado, fazê-lo receoso. Esse é o significado de entristecer. E a Bíblia está dizendo o seguinte, que nós, crentes, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Como a gente vai entristecer? Aquele que nos ensina a palavra de Deus. Como que a gente vai entristecer? Aquele que tem nos ajudado em todos os momentos da nossa vida. Quantos já receberam o auxílio do Espírito Santo de Deus? Todo crente recebeu o auxílio. Agora, escute, imagina só você tem um filho ou filha, e aí você vê esse filho ou filha vivendo irresponsavelmente, vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma. Você, obviamente, como pai ou como mãe, quer bem ao seu filho, mas ele não está nem aí com as suas orientações, com os seus ensinamentos, com os seus conselhos, ele não está nem aí. Ele sai de casa, não diz para onde vai, e aí você fica preocupado porque você não quer que nada ruim, nada aconteça com ele. Você acha, o que você acha? Responda para mim, esse filho está alegrando ou entristecendo você? Imagina só, você quer o bem dele, você quer que ele prospere, que ele avance, que ele caminhe, que o seu filho dê certo na vida, mas ele não está nem aí com suas orientações, ele não liga, sai de casa, não fala para onde vai e tudo mais. A pergunta é, esse filho que te deixa preocupado, esse filho que não liga para os seus ensinamentos, esse filho está alegrando ou entristecendo você? É claro que está entristecendo. Essa é a ideia do que a palavra de Deus está dizendo aqui em Efésios. Quantos de nós não fazemos isso com o Espírito Santo? Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente vá, Ele quer que a gente caminhe, quer que a gente prospere, quer que a gente creia na palavra, quer que a gente avance. Ele quer ou não quer? Eu bem sei os planos que tem acerca de vós, plano de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejar. Deus quer que o filho dele cresça, desenvolva, prospere, caminhe, avance. É isso que Deus quer acerca de você. Agora, a gente não está nem aí para as orientações dele. Isso é entristecer o Espírito Santo. O que a palavra de Deus quer nos ensinar é que quando um filho de Deus, quando um crente em Jesus Cristo vive irresponsavelmente, ele está entristecendo o Espírito Santo. Olha para quem está do teu lado com muito amor, fala para ele assim, ó, não viva de maneira irresponsável não, fala para ele. Eu acho que já começou a pegar aí, né? Ai, hein? Daqui a pouco já fala Deus, hein? Que o Senhor fale mesmo, continue falando em nome de Jesus. E uma coisa interessante é que o texto bíblico diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Fala comigo, selados.
Olha lá que ele fala, não fala assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, para você não tomar pancada na vida, não entristeça o Espírito Santo de Deus, para você não ser amaldiçoado, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Deus sempre trabalhando, não no medo, mas trabalhando na questão da gratidão. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, não entristeça esse Espírito. Agora, o que significa selo, pastor? Vamos pensar num veículo, quando você compra um veículo, aí você vai lá no cartório e passa o veículo no seu nome. É gostoso, né? Você quer, agora é meu, esse veículo é meu. Aquele veículo, quando você passa o seu nome, ele torna a sua propriedade. Essa é a ideia de selo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando Ele salvou as nossas vidas, sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos propriedades exclusivas de Deus. Esse é o selo. É o selo de propriedade, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Olha o que o texto bíblico diz, você vai ler aqui. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, aleluia. Versículo 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 6:20 e no capítulo 7, versículo 23, a Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço. Deus pagou um alto preço por mim e por você, e colocou o Espírito Santo dentro de nós como garantia daquilo que há de acontecer. O que significa isso, pastor? Qual é o dia da redenção? A volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a certeza e a garantia de que você vai para o céu? Sabe qual é? É o Espírito Santo dentro de você. Pode aplaudir a palavra de Jesus. Queridos, Ele nos selou como propriedade exclusiva, propriedade dEle. Nós somos de Jesus agora. Nós somos de Jesus. Aí Ele vai, nos sela, nos coloca o Espírito Santo, que é a garantia, aí a gente fica entristecendo o Espírito Santo. Por isso que o texto bíblico diz, não entristeçam o Espírito Santo. Não deixe preocupado. Lembra do exemplo do pai? Coopere com ele. Tem gente que pensa que o Espírito Santo vai fazer tudo sozinho, gente. Mas a ideia de ajudador é essa que você entende mesmo. É de ajudador. Não é o que faz tudo sozinho. É de ajudador. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O texto bíblico diz: vocês, porém, são geração eleita. Amém. Glória a Deus por isso. Está falando de nós aqui. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. O Espírito Santo em nós, o selo de propriedade, que somos povo exclusivo de Deus. Para quê, pastor? A Bíblia diz, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora pense numa coisa que eu vou te falar aqui, ó. Pertencemos ao Senhor Jesus, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele investe em nós. Aí nós vivemos uma vida cristã de qualquer maneira? Faz sentido? É coerente? Claro que não. O que é coerente? É corresponder ao grande ato de amor que Deus fez, que Deus manifestou nas nossas vidas. Se Ele entregou a nossa vida, a vida dele, a vida do seu Filho por nós,
o que nós vamos fazer? Lembre-se de uma coisa, se você ainda não entendeu. Uma vida irresponsável cristã é uma vida de entristecer o Espírito Santo. Uma vida de qualquer maneira cristã é uma vida vivendo entristecendo o Espírito Santo. Espírito este que te selou para o dia da redenção. O texto bíblico está dizendo, não entristeçam o Espírito Santo. Assim como nós não podemos desprezar o carimbo e a assinatura do cartório, também não podemos entristecer o Espírito Santo, pois é Ele que nos autenticou como verdadeiros filhos de Deus. Romanos 8,15, nós vamos ler o 16 também, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, papai. Você só pode clamar papai, paizinho, chamar ele de pai por causa do Espírito Santo que te selou. Obrigado, Jesus, obrigado. Dá para você dar um aleluia. Versículo 16, pois o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? É o Espírito Santo testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha a tremenda obra da divindade. O Pai nos amando e enviando o seu Filho, Jesus obedecendo e morrendo em nosso lugar, o Espírito Santo fazendo morada em nossos corações e nos ajudando em nossa jornada terrena até a volta de Cristo Jesus. Essa é a obra poderosa da divindade. Agora a grande pergunta para nós aqui é a seguinte: o que entristece o Espírito Santo? Essa é a grande pergunta que nós fazemos aqui. E eu quero dar uma listinha bem rápida aqui para você meditar. Porque não adianta falar para você não entristeça o Espírito Santo e não mostrar aonde está o erro. Então vamos nessa? Quantos estão prontos? Amém? O que entristece o Espírito Santo? Número 1, quando vivemos da mesma forma que vivíamos antes de conhecermos a Cristo. O que entristece o Espírito Santo? Quando nós vivemos da mesma forma que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Pense como você vivia e veja se você está fazendo as mesmas coisas. Pense, como que era a sua vida antes de conhecer a Jesus? E como está a sua vida hoje? Quando a gente anda em novidade de vida, então a gente está alegrando o coração do Pai. Quando a gente anda da mesma forma, ou seja, não fomos impactados com a palavra, não fomos transformados com a palavra, não mudamos a nossa mente, o que acontece? Vivemos de qualquer maneira, da mesma forma que a gente vivia antes. O que acontece? Entristeceu o Espírito Santo. 1 de Pedro 4, versículo 1 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Versículo 2 a seguir: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Olha o versículo 2, o que está falando para mim e para você, diz para que no tempo que lhe resta, né, qual é o tempo, esses últimos tempos, nós estamos nos últimos dias, amém? É verdade, creia você ou não, nós estamos nos últimos dias. Esse tempo que resta, não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos. Esses maus desejos humanos, nós pensávamos em como satisfazê-los antes de conhecer a verdade do Evangelho, amém? A Bíblia está dizendo o seguinte: para você, filho de Deus, não passe a meditar, a pensar em como você vai satisfazer esses desejos humanos, porque você é novo agora, você morreu juntamente com Cristo, você morreu para o pecado,
e você ressuscitou para a justiça, o que você apresentava para a injustiça, para o pecado, agora você passa a apresentar para a justiça. Para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Qual é o foco, o propósito, qual é o objetivo do crente? Fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bobo é a pessoa que pensa que se não fazer a vontade, se não, não vou me submeter à vontade de Deus, não. Quero viver da minha forma, do meu jeito. Tem como viver? Tem como. A decisão é tua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que os seus filhos desfrutem da boa, perfeita e agradável vontade. E só vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade quando submeter a palavra de Deus à vontade de Deus. Qual é o propósito de Deus? Faça a vontade de Deus. Como que você vai saber fazer a vontade de Deus se você não conhece as Escrituras? Venha, escuta, ouça, leia, medite, para que você conheça a vontade de Deus, para que você ande na vontade de Deus. É isso que o texto está dizendo. Mas sim para fazer a vontade de Deus. Versículo 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Ou seja, gente, vocês conheceram o Evangelho. Gente, vocês conheceram a salvação. Gente, vocês conheceram a graça. No passado, vocês já gastaram muito tempo com isso. Agora não dá tempo de ficar gastando com essas coisas. Os maus desejos da carne. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Estou acelerando aqui para você entender. Aleluia. Vocês já gastaram muito tempo com essas coisas. Um crente que conhece a palavra, conhece o Evangelho, conhece a vontade de Deus, mas não a faz, não anda na vontade de Deus, o que acontece? Ele está perdendo tempo da sua vida. E lembre-se, pastor, ninguém está muito aí, não. Engano seu, tem muita gente buscando a vontade de Deus, desfrutando da vontade de Deus, tem muita gente voando aí, no modo de dizer, no Espírito Santo de Deus, tem muita gente desfrutando da boa, perfeita e agradável de Deus. Você vai ficar, vontade de Deus, você vai ficar de fora? Claro que não, claro que não. No passado vocês já gastaram muito tempo, gastaram tempo suficiente para fazer o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante, versículo 4. Eles acham estranho, só o versículo 3. Olha lá, gente. Quando um crente, a pessoa foi resgatada do mundo, ela agora conheceu o Evangelho, conheceu a palavra, mas ela volta a praticar as coisas que ela fazia antes, os erros que ela fazia, está entristecendo o Espírito Santo. Quantos estão entendendo aqui? Estão entristecendo o Espírito Santo. Segundo, o que entristece o Espírito Santo? Quando vivemos igualmente às pessoas do mundo. Quando não há diferença, sabe? Quando não há diferença, a pessoa olha, quem é esse? Quem é aquele? Efésios 4:18 vai falar como que o mundo anda, como os filhos da desobediência andam. Eles estão obscurecidos no entendimento. Gente, você não está mais obscurecido no entendimento. Você sabe a palavra e conhece a palavra. Eles, o texto está dizendo, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Gente, a gente não está mais separado da vida de Deus. As pessoas do mundo estão. Você conhece a palavra e vive como eles vivem. Eles não conhecem, eles estão na ignorância. E nós? Não. Quem está pegando essa? Olha para quem está do teu lado, chacoalha ele aí e fala assim, acorda aí, meu irmão, fala para ele. Dá uma rajada de língua estranha aí na orelha dele aí, hã? Como diz um pregador que foi falar rajada, falou jarrada. Dá uma jarrada na... Não dá não, hein? Senão você vai quebrar a jarra na cabeça dele. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Nós não estamos mais na ignorância, gente. Devido ao endurecimento dos seus corações. Versículo 19,
tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essas são as pessoas que estão no mundo. O crente vai viver como essas pessoas? Claro que não. Se o crente vive como as pessoas que estão no mundo, o que acontece? Esse crente está entristecendo o Espírito Santo. Isso é entristecer o Espírito Santo. Número 3, o que entristece o Espírito Santo? Quando vivemos na mentira. Sim. Seja falada ou seja mentira disfarçando a real intenção, que é o significado da hipocrisia, é isso, né? Você disfarça a real intenção. Você está falando uma coisa ou agindo de uma forma, mas escondendo a real intenção. Quando um crente vive na mentira, esse crente está entristecendo o Espírito Santo. Número 4, quando vivemos irados. Pastor? Tem crente que eu vou te falar, hein? Qualquer coisa que acontece, a esposa fala para ele lá, onde você guardou a caneca de arroz? Pega! Tudo que o cara passa, tudo que o cara faz, o cara está nervoso em tudo. Que crente é esse? Na igreja é um santo, lá fora é um santanás? Como diz Tiago, meus irmãos, não podem ser assim. Crente que vive, a ira entristece o Espírito Santo de Deus. Tudo o cara é nervoso, tudo é irado. E sabe o que a Bíblia diz? Não deixam que o sol se ponha sobre a sua ira. Resolva essas coisas antes do sol se pôr. Não, o cara fica irado, passa a noite inteira irado. Acorda de manhã irado. Entristece o Espírito Santo. Quantos querem entristecer o Espírito Santo aqui? Eu estou falando de coisas que entristecem o Espírito Santo. Estou muito nervoso, estou irado, pastor. Vai pescar. Pega vai pegar esse negocinho de criança, esse, como chama? Pop it, sei lá como chama. Vai ficar apertando. Pop it, fica apertando aqui. Vai orar em línguas. Está nervoso? Não precisa fazer todo penteca assim. Vai orar em língua, vai ler a Bíblia. Não, pastor. Rapaz, conheço gente que só anda irado. Só anda irado. Você vê o cara está com o olho estalado. Nunca dá certo na vida, não dá nada certo. E aí, irmão, você está na benção aí? Luta, estou nervoso, hein? Tudo é luta. É a luta que você estava lutando no ano passado? Não, é a mesma luta. Ou melhor, é outra luta? É a mesma luta. Que é isso? Toda vez é a mesma luta, não passa de fase nunca. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A ira é perigosa. Se a Bíblia está dizendo não deis lugar ao diabo em relação à ira, quer dizer que o chicote estrala, hein? Tem que tomar cuidado. Eu sei que a gente tem diversos temperamentos, um é mais calmo, outro é mais tranquilo. Mas deixa eu falar, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Uma parceria minha, uma parceria nossa com o Espírito Santo vai gerar fruto de paz, tranquilidade. Amém ou não? Mas agora você não tem essa parceria com o Espírito Santo, não medita nas Escrituras, não vem para os cultos, não caminha na palavra, não lê a palavra, não medita, você quer o quê? Quando a gente não busca, não tem comunhão com o Espírito Santo, a gente vai ser a nossa pior versão. Mas eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns já levantaram a mão, mas fiquem em paz. Eu quero declarar no nome de Jesus. Você andando na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero declarar no nome de Jesus, você caminhando com o Espírito Santo, tendo comunhão com o Espírito Santo, e Ele revelando coisas poderosas, grandiosas acerca de você mesmo. Você precisa entender, tem gente que fala, pastor, qual que é o meu propósito? Pastor, o que Deus me chamou para fazer? Pastor, o que eu tenho que fazer? Deixa eu falar, só conhece a mente do homem, o espírito que há no homem. Só conhece a mente de Deus, o espírito de Deus. Aquilo que você não conhece de Deus é mistério. Mas aquele que conhece
a mente de Deus, você acha que Deus pensa em você? Deus não pensa por você. Tem gente que fica esperando Deus pensar por você. Não, Deus não pensa por você, mas Deus pensa em você. E os pensamentos dele são grandes, poderosos. Você não sabe porque é mistério, mas o Espírito Santo sabe o que Deus pensa acerca de você. Quer saber o que Deus pensa acerca de você e viver? Esse Espírito está dentro de você. O que sabe tudo a seu respeito está dentro de você. O que sabe o seu propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer, está dentro de você. Tenha comunhão com Ele e deixe-o revelar grandes coisas, as coisas poderosas e tremendas de Deus para a sua vida. Glória a Deus. A ira entristece o Espírito Santo. 5. Quando vivemos falando palavras torpes. Aquele crente, palavra torpe aqui, no original tem a ver com palavra podre. Aquele crente só fala coisa podre. Seja palavras de incredulidade, ou seja palavras chulas, ou seja, tudo que é podre. Quando você usa essa boca que tem que ser para bênção, que tem que proferir bênção, para declarar palavras podres, então o crente está desagradando, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E aí, o que você tem falado, hein? O que você tem declarado com a sua boca? Se não tem o que falar, se quer falar, quantos crentes não falam aquilo que eles estão vendo? Pastor, eu não posso falar o que a gente está vendo? Você imagina se Deus fosse falar aquilo que ele estava vendo? E viu Deus que estava a terra trevas e vazia. Aí imagina Deus. Uau, quantas trevas. O que eu faço? Não, Deus não fez isso. Ao ver as trevas, Deus disse, haja. Sabe o que eu quero dizer para você? Em vez de você ficar falando o que você está vendo fisicamente, fale o que você quer ver. Estou desempregado, pastor. Não dá nada. Todo mundo tem oportunidade ou não? Eu não tem jeito, pastor. Eu nasci para dar errado mesmo. Sou um zero à esquerda. Então você vai comer desse fruto aí. Nossa, pastor Coutinho, achei que seria uma palavra de bênção. Não é? Eu vou mentir, pastor, a porta está fechada mesmo, eu vou ficar mentindo, falar que a porta está aberta. Não, mas fala que vai abrir, ora. A porta está fechada, as coisas estão difíceis, mas eu quero dizer em nome de Jesus, Deus vai se levantar nessa situação. E o meu quadro vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E às vezes de chegar e, eu mesmo estou falando, abrir na época o armário e não ter o que você, sabe, você gosta daquela bolachinha com leite com café, né? Coisa gostosa, boa demais da conta, soan, que delícia, mas não tinha, ó. Então vou tomar um chá, já que não tem um leite, não tem também. Você fala, nossa, não tem nada, dá até eco no negócio, nada. Parece que está com efeito, né? E aí o que você vai fazer? Você precisa fixar os seus olhos naquilo que Deus fala a respeito de você. Não pode ficar olhando para as circunstâncias. Não pode ficar liberando palavras torpes. Não pensa que você vai estar agradando e deixando o Espírito Santo super feliz. Que felicidade de ver meu filho reclamando, murmurando. Deixa eu falar, quem murmura fica rodando, só perde tempo. Não pensa que o Espírito Santo faz que nem alguns seus amigos fazem, não, quando você fala, não tem ninguém que gosta de mim, e seus amigos ficam, você realmente, olha, vou falar um amigo de verdade mesmo, o amigo de verdade fala, rapaz, vamos levantar aí, meu irmão, sacode a poeira aí, vamos levantar, não é assim que pensa não, não é assim que tem que ficar agindo não,
Espírito Santo é a mesma coisa, desse amigo verdadeiro. Não fica bajulando, não fica falando. Ele não vai ficar contente de ver você reclamando. Agora, uma coisa que deixa ele contente é o quê? Quando você declara a palavra dele. Isso o deixa contente. Isso o deixa feliz. Quando você declara a palavra dele. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E o que é fé? Fé é crer na palavra. Eu fiz essa pergunta no Instagram lá, que é fé? Fé é crer no invisível, escreveram. Né? Discutiram comigo ainda. Não, mas fé é crer no invisível, fé é crer no invisível. Então tá, ali tem uma pizza, né, em cima daquela mesa ali, ó. Ó, quem está vendo a pizza? Ninguém. Eu também não, mas isso é fé. Isso é loucura, não é fé. Fé não é crer no invisível, não. Fé é crer na palavra de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Sai, Abraão, da sua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar aí. Estou saindo. Isso é fé. E vários outros exemplos. Fé é crer naquilo que Deus diz. Fé. Então alguém que está declarando em nome de Jesus, pelas pisaduras do Senhor Jesus, pelos machucados em Jesus, eu fui sarado ou sarada, se você é mulher, essa pessoa está declarando com fé, ela está agradando o coração de Deus. E quando você declara a palavra com fé e não retrocede, cedo ou mais cedo, você verá isso acontecer. Tem pessoas que estão chegando para o negócio acontecer, o negócio está indo, ele desiste. Que nem uma imagem que eu vi de um cara garimpando, né, para achar o ouro, faltava um tantinho assim só de pedra, ele não viu esse tantinho, mas na imagem mostrava um tantinho só de pedra, e ele desistiu. Estava pouquinho para chegar no ouro, mas ele desistiu. Lembre-se, quando bater a vontade de desistir, lembre que está perto da bênção e a vitória. Ficou meio profético isso aqui, mas é isso aí mesmo, é verdade. Está perto. Persevera. E tem coisas que só os perseverantes vão viver. Se não perseverar, não tem jeito. Nós fomos chamados para alegrar o coração do Pai. Então, meu irmão, não fique falando palavras torpes, podres, não fica. O que mais? Número 6. O que é entristecer o Espírito Santo? Quando vivemos amargurados. Quando vivemos amargurados. Amargura, chateação, mágoa, deixa coisa no coração. Isso daí está entristecendo o Espírito Santo. Tenho mágoa da minha sogra. Eu tenho mágoa da minha mãe, pastor. Eu tenho mágoa do meu pai. Eu tenho mágoa da minha esposa. Eu tenho mágoa do meu marido. Eu tenho mágoa de que me fizeram, do ex-chefe. Eu tenho mágoa. A Bíblia diz o seguinte: perdoe assim como Jesus perdoou você. A Bíblia diz: perdoe assim como Deus perdoou você. A Bíblia diz: perdoe assim como Deus perdoou você. Quando Deus ministra no seu coração para você liberar perdão, não quer dizer que Deus está do lado da pessoa que te ofendeu, que Deus está contra você. Não, quer dizer que Deus está a favor de você, porque Ele sabe que a raiz de amargura é veneno para o seu coração e vai fazer com que você não avance. E toda vez que você retém o perdão, escute isso, eu quero, baixo da unção de Deus, arrebentar agora com você. Aleluia. Toda vez que você retém o perdão, você está numa cadeira que só a Deus pertence, que é a cadeira de juiz. Só a Deus pertence. Tiago diz: só há um juiz. Quando você retém o perdão, quando você não perdoa, você está dizendo o seguinte: deixa comigo, Senhor, eu quero agir, eu quero me vingar, eu quero fazer do meu jeito. Aí você só vê dando volta a vida e não avançando.
Agora, quando você crê naquilo que as Escrituras dizem, o que ela diz? Deus diz: minha é a vingança e eu retribuirei. Perdoe, deixa eu agir nessa situação. Me passaram para trás, pastor, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Quando você permite a mágoa, você está entristecendo o Espírito Santo. Mas quando você se levanta e diz: eu perdoo, eu libero o perdão, você alegra o coração de Deus e você coloca Deus para agir nessa situação. E se Deus age muito melhor do que nós, hein? Você não está entendendo nada do que eu estou dizendo aqui. Algumas pessoas estão. Mas quando você libera perdão, você deixa Deus na cadeira que é dele, de juiz. E ele diz: minha vingança e eu retribuirei. Não tem nada a ver com Deus prejudicar aquele que te prejudicou. Mas tem a ver com Deus abençoar você. Abençoar você. Me passaram para trás, me roubaram tanto, mas Deus me abençoa, dá em dobro, em triplo. Ele me abençoa. E aquele que me fez mal, achando que eu ia parar e travar no meio do caminho, ele me vê avançando. Isso vai doer muito mais. Nossa, essa pessoa aí, pastor, falou que não ia dar em nada, falou que eu não ia para frente. Nossa, por que Deus não tira a vida dessa pessoa? Faz isso não. Deixa essa pessoa viva. Um dia falaram para mim assim, não para mim, né? Pregação dele dá sono. Eu durmo. Tem uns até hoje que dormem na minha pregação. Aí. Você vai ver, tá pescando as tilápia. Nossa, essa pessoa aí que morre. Não, deixa ela viva. Para saber aonde Deus vai nos levar. E deixa eu te falar uma coisa, hein? Não estou pregando quem te viu passar da prova e não te ajudou, quando te vê na bênção, vão se arrepender. Não estou falando isso aí não. Depois vai vir e nós vamos alimentar com a palavra, com a oração. Sabe por quê? Porque aqui e aí tem um coração perdoador. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Porque eu não sou bobo de não ter. Eu quero que Deus haja todos os dias, em todas as situações. Falo duas coisas e encerro. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, número 7, quando vivemos brigando. Ao servo do Senhor não convém brigar. Escute isso. Vive brigando com todo mundo, briga com a esposa, briga com o esposo, briga com o amigo, briga com o fulano, briga com aquilo, briga com o chefe, briga com o funcionário, briga, uma vida de briga. Número 8, quando vivemos caluniando, falando coisas que nós não temos prova para dizer se é verdade ou não. Aquele pastor lá, que lá fez isso, fez aquilo. Fica queimando o filme. Isso não está agradando o Espírito Santo. Isso está entristecendo o Espírito Santo. E Deus nos chamou para alegrar o coração do Pai. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Um dia Jesus vai voltar. Vai arrebatar a sua igreja. E nós vamos estar lá para a glória de Deus. Enquanto nós não estamos, enquanto nós não chegamos naquele grande dia, o dia da redenção, a gente vai caminhando com esse amigo precioso. Que amigo é esse que é o amigo Espírito Santo, hein? De você falar, me ajude, e ele ajuda. De você dizer, me ensina isso daqui, ele te ensina. Coisas pequenas, onde eu perdi uma borrachinha de um filtro lá, Espírito Santo me ajuda a achar. Imediatamente achei. Antigamente minha mãe ensinava a pedir para solonguinho. Se achar, dou 3 pulinhos. Sai para lá, Satanás. É Satanás aí, rapaz. Hoje eu sei, solonguinho do demônio. Hoje nós pedimos para o Espírito Santo de Deus.
Quem é o Espírito Santo, pastor? Não é nem inferior, nem superior ao Pai, nem a Jesus Cristo. É coigual ao Pai, coigual a Jesus Cristo. É eterno, é Espírito eterno. Hebreus 9,14. É onipresente, onipotente, onisciente. Ele é Deus, está dentro de nós. O nosso amigo, o nosso mestre, e é Ele que está iluminando o seu coração aqui e fazendo o convite para você. Tem grandes coisas para nós fazermos juntos. Fique em pé em nome de Jesus.